O que acontece se a corretora que eu invisto, ela falir? Eu vou perder tudo? Rafael, é interessante investir em empresas estatais? Bom, se você quer saber a resposta dessas perguntas e de outras mais, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te explicar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje a gente está trazendo aí mais uma edição do nosso quadro Rafael Responde. Para quem não conhece e sendo redundante aí para quem já acompanha nosso quadro, esse é um quadro criado aí para responder as perguntas que vocês fazem através das mais diversas redes aí em que o Viva no Comando está presente e a gente traz essas respostas aqui como vídeo, como aula, para que essas respostas elas possam alcançar ainda mais pessoas que porventura não tenham as mesmas dúvidas, mas não fizeram essas perguntas, certo? E também já vale lembrar que se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no nosso quadro, é só nos enviar aí através do Instagram, do Facebook, do YouTube, através do nosso site e também do nosso e-mail, conforme eu sempre menciono, certo? Bom, hoje eu separei apenas 4 perguntas relacionadas aí ao cotidiano, ao que tem se visto aí ultimamente sendo deflagrado aí como notícia, né? Principalmente relacionado a empresas estatais, certo? Então, a primeira pergunta, a gente já indo direto ao ponto, para iniciar, o Matheus Gonçalves, ele fez a seguinte pergunta. Rafael, o que é holder? O holder, ele é o oposto do trader, porque trader é a coisa que está na moda, né? Trader, todo mundo ouve falar, mas o holder é uma coisa que fica mais escondida. Eu vou começar explicando pelo oposto. O trader é aquele cara que ele trabalha com a variação de preços, com a compra e venda, seja no mesmo dia ou seja em curtos períodos. Então, a lucratividade dele, presumida, né? Ela é feita através de compra e venda de ativos. Ele não se torna sócio daqueles ativos, ele apenas compra e vende e trabalha através do lucro que essa compra e venda gera para ele. Então isso é o trader, e isso a gente não faz no Viva no Comando porque não tem nada a ver com independência financeira, certo? Isso não contribui para a nossa independência financeira, segundo os critérios que a gente tem aqui. Isso, trader. Holder é o oposto, holder é aquela pessoa que compra e guarda para poder continuar aí com esse ativo e esse ativo proporcionar a ele uma renda para que ele se torne independente financeiramente, já a partir do primeiro ativo que ele compra e também aí no futuro, quando aquele montante ali de ativos que ele tem vai ser suficiente para cobrir os custos de vida dele e continuar crescendo esse patrimônio. Então o holder ele se importa com a sociedade das empresas, ele não estuda gráficos, o trader ele estuda gráficos para ver quando a cotação está subindo, está descendo, ele acompanha notícias para tentar acertar o que vai acontecer no futuro, que é uma coisa praticamente impossível de se acontecer. O holder, ele estuda fundamentos, ou seja, ele estuda o que já aconteceu, certo? Não são previsões. Então ele estuda se a dívida está equilibrada daquela empresa, se aquela empresa tem uma boa governança, se ela está com lucros consistentes por um longo período de tempo, certo? Então são análises em que você não precisa ficar na tela do computador todos os dias, né? São coisas bem mais simples de se fazer. Então o holder é aquele que se torna sócio das empresas, sócio dos ativos. E o trader, eu sei que não foi a pergunta dele, talvez ele já saiba, mas para fazer essa comparação e ficar mais fácil de entender, o trader é aquele que trabalha com a compra e venda de ativos e lucra com esse intervalo. Então ele tenta comprar mais barato e vender mais caro e lucra com isso. Ah, Rafael, por que você está dizendo que isso não é bom para a independência financeira? Porque o giro de patrimônio, ou seja, o comprar e vender a todo instante, ele detona o seu patrimônio no longo prazo. E se você está querendo independência financeira, que é o foco aqui do Viva no Comando, né? Não estou falando que você não tem que fazer trade, estou falando que se você quer independência financeira, que você está acompanhando aqui no Viva no Comando, que a gente só fala disso, se você quer isso, você tem que trabalhar da parte de holder, você tem que ser um holder, ou seja, o holder ele deriva, para quem talvez tenha conhecimento aí, do buy and hold, estilo de investimento buy and hold, que é comprar e guardar. Não é o trader, né, que é você
fazer essa variação, comprar, vender. Comprar e guardar no sentido de ter aquele ativo valorizado no longo prazo e receber ali os proventos, né, que seriam dividendos, os aluguéis, no caso dos fundos imobiliários. Então é dessa forma que a gente trabalha aqui e que você que quer independência financeira precisa trabalhar. Você nunca vai atingir a sua independência financeira, ou seja, viver dos proventos dos seus ativos, fazendo trader, porque esses ativos eles não são seus, né? Você está comprando e vai vender mais à frente, então não dá tempo de você receber proventos. Você vai ter sempre aí uma renda ativa e nunca uma renda passiva. O trader ele é encarado pela maioria das pessoas que fazem de forma correta como uma renda extra, certo? Agora, o holder, isso não é uma renda extra. O holder é construção de patrimônio, certo? Você está construindo um patrimônio que vai te proporcionar renda, e uma renda passiva, ou seja, você não vai precisar trabalhar para receber ela. No trader é uma renda ativa. Você precisa comprar e vender e acertar aquele ponto para poder ter uma lucratividade. E eu já te adianto que 90% das vezes os traders ficam no prejuízo, porque tentar acertar o futuro é uma coisa praticamente impossível de se acontecer, certo? Porque as cotações, como eu sempre falo aqui, os preços, né, a gente tem que sempre olhar para os valores da empresa, ou seja, se é uma empresa boa, e não pelos preços dela, porque os preços eles variam de acordo com o alinhamento dos astros, por exemplo, são coisas que não fazem nenhum sentido para que eles de fato variam, então não tem como você controlar esse tipo de coisa. Por isso que a maioria das pessoas que trabalham dessa forma, elas acabam saindo no prejuízo, certo? Então espero que tenha ficado bem claro aí, através dessa comparação, do que de fato a gente chama holder, certo? Bom, a segunda pergunta então, do Guilherme Rodrigues. O que acontece se a corretora que eu uso para investir falir? Eu perco tudo? Bom, Guilherme, essa é uma dúvida recorrente das pessoas, porque elas acham que você, ao investir o seu dinheiro, você está colocando o seu dinheiro em alguma coisa. E de fato você está. Existem algumas aulas anteriormente que se assemelha à questão da corretora, mas a gente se trata de bolsa de valores. As pessoas ficam, investir na bolsa de valores é arriscado, é confiável. Ninguém investe na bolsa de valores, e eu falo isso todas as vezes aqui. A bolsa de valores ele é um mercado onde existem ativos, né, empresas, fundos imobiliários, outros tipos de ativos que estão sendo negociados ali e você que está querendo investir. Então a bolsa, ela é, de uma forma básica, de uma explicação básica, ela é um mercado. É apenas um mercado onde você tem a possibilidade de se tornar sócio desses ativos, certo? De ter esses ativos no seu patrimônio. Então ninguém investe na bolsa de valores. E também, pegando agora a pergunta do Guilherme, ninguém investe na corretora, né? Eu já ouvi muito isso. Qual corretora você investe? Porque meu parente ele investe na corretora X. Você não investe na corretora X, você usa a corretora para poder investir. Você não põe dinheiro na corretora, certo? Existem corretoras que têm capital aberto na bolsa de valores, ou seja, ela como empresa, ela é ali negociado também, tem como você se tornar sócio da corretora. Agora, investir, né, na corretora propriamente dito, isso não acontece. Você usa a corretora para poder investir. Isso é um meio para você poder fazer parte, ter acesso à bolsa de valores, que é o mercado, e lá, você ter acesso a todos esses ativos que estão sendo negociados, para você adquirir e colocar no seu patrimônio, certo? Se tornar sócio de grandes empresas, de grandes imóveis e assim sucessivamente. Então, já que você não investe na corretora, se ela falir, vai ter algum prejuízo para você? Nenhum. Por quê? Porque todos os ativos que você compra são atrelados ao seu CPF, são atrelados ao seu patrimônio. Então, se a corretora falir, a única coisa que vai existir, e eu já adianto que isso é praticamente impossível de acontecer, mas pode acontecer, se ela falir, o que vai acontecer? Você já vai pegar aquela custódia, né? A corretora ela tem uma custódia sobre os seus ativos e vai transferir essa custódia para outra corretora. Simples assim. Não vai mudar nenhum tipo de ativo, você não vai perder nada, nem um centavo, certo? Você vai passar a custódia de uma corretora para outra. E você pode fazer isso também, mesmo sem a corretora falir. Eu não estou curtindo essa corretora está me cobrando taxas de corretagem altíssimas, para poder fazer negociações e parará.
Aí você pode transferir a custódia dos seus ativos que estão naquela corretora para outra corretora, certo? Só você pesquisar aí lá na central de ajuda da sua corretora, lá vai estar explicando. Mas basicamente você tem que ir no cartório, enfim, tem uma burocraciazinha para poder fazer isso, mas dá para fazer. Então, se a corretora falir, você perde alguma coisa? Nada. Simplesmente você vai transferir a custódia dessa corretora que faliu para a corretora que você tem mais interesse em colocar, tá bom? Bom, a terceira pergunta agora da Aurilane Mangueira. É interessante investir em empresas estatais? Olha, interessante mas como eu sempre falo aqui, investimento é uma coisa pessoal. E escolher os ativos também é uma coisa pessoal. Aqui no Viva no Comando eu ensino os critérios que você precisa analisar. Critérios objetivos, que são excludentes, e critérios subjetivos, que é de acordo com o seu pensamento. Um exemplo, eu não invisto em empresas frigoríficas, por exemplo, porque eu sou, um exemplo banal, mas que vale. Porque eu sou vegetariano, eu não gosto daquele ramo de negócio e eu não vou investir em empresas que matam animais para fazerem comida, certo? Pode ser banal, mas é o seu critério, isso é critério subjetivo, tá bom? Você tem que investir naquilo que você gosta também, certo? E em relação a empresas estatais, tem os critérios objetivos que vale para todos, certo? Seja estatal ou não. Se você quer saber esses critérios, tem aula aqui no Viva no Comando, é só pesquisar. E os critérios subjetivos entram essa parte de ser estatal ou não. Eu, particularmente, não invisto em empresas estatais. E eu já disse isso publicamente, anteriormente. Por quê? Porque tem muita interferência do governo. E isso prejudica a empresa, certo? De uma certa forma, porque você está muito atrelado a mudanças políticas, né? Na maioria das vezes, alguns dos principais cargos dessas estatais são compostas por indicações políticas e não por meritocracia, certo? Ultimamente aí, um tempinho atrás, se não me engano, algumas 2 semanas, teve uma interferência do presidente da República na Petrobras, certo? Por conta de preço de combustível e tal. Então, é uma coisa assim externa que acaba bagunçando todo o cenário, né? O cenário que está sendo moldado ali pelos gestores, pelos novos gestores e tal. Então é uma coisa bem complicada, é bem arriscado de se investir. É ruim? Não, certo? Existem empresas fantásticas, como o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma estatal, é do governo, mas e é uma empresa ótima, né? É um dos melhores bancos aí que a gente tem hoje no Brasil, quiçá do mundo. Então, são empresas boas, mas é um critério subjetivo, você escolhe investir ou não. Outro exemplo, energia elétrica. Na energia elétrica, como eu sempre expliquei aqui, você tem 3 ramos, que são a produção, a transmissão e a distribuição. Produção e transmissão, elas são mais simples de se investir, porque elas não têm tanta interferência governamental. Agora, a distribuição já é um pouco mais difícil, porque já são empresas, a maioria delas são estatais, né? E elas têm muita interferência governamental, por conta de taxas, por conta de processos, né? Elas respondem muitos processos judiciais por erro de cobrança, por mau serviço prestado, né? Existe uma série de coisas e uma série de regulamentação do governo que elas têm que cumprir. Então, é ruim investir nessas empresas? Não. Mas o risco é maior? Com certeza. Por quê? Porque tem todos esses problemas. Então, a análise que você tem que pensar eu preciso correr esse risco. Essa empresa é tão boa que eu posso passar por esse risco, eu aceito passar por esse risco que ela apresenta. Agora, se for uma empresa comum em que existem várias outras similares a ela em questão de valor, né, de ser boa, não tem por que você passar por esse risco, certo? Então, por isso que eu, Rafael, como eu disse, eu não invisto em empresas estatais, porque não existe aquela empresa estatal que seja avassaladora, ela seja fantástica ao ponto de assumir o risco, né, de ser uma empresa estatal. São apenas empresas que têm um valor, como exemplo o Banco do Brasil, por exemplo, uma empresa que tem valor, mas é estatal. Tá errado a pessoa investir? Não, mas desde que você aceite o risco e caso ocorra alguma coisa, você aí não culpe ninguém, seja responsável pelo seu ato, tá bom? É errado? Não. O Rafael investe? Não. Se você quer investir,
Tá certo ou tá errado? Vai depender de você, vai depender dos seus critérios, tá bom? Mas é interessante investir? É sim, é interessante investir porque existem ótimas empresas estatais, mas fica por sua conta aí analisar os riscos em relação a essas coisas que eu apresentei, tá bom? Bom, a quarta e última pergunta da Melissa Rosa. Por que, Rafael, você não indica as melhores empresas para investir? Assim como foi a resposta da pergunta número 3, da Aurilane, eu não indico porque existem critérios diferentes para empresas diferentes e para pessoas diferentes. Eu sempre digo aqui que investimento é uma coisa pessoal, vai daquilo que você conhece, que você confia. E existem os critérios objetivos, como eu já mencionei, que são critérios excludentes. Se a empresa ela não corresponde àquele critério, ela já é excluída automaticamente do seu patrimônio. E os critérios subjetivos, só que os subjetivos eles dependem de cada pessoa. Existem critérios aí que são comuns entre pessoas, né? Entre a maioria dos investidores, mas existem critérios que são diferentes. Por exemplo, um exemplo banal até, que eu estou utilizando aí, que eu sou vegetariano e eu não invisto em frigoríficos, certo? É uma coisa boba? Pode parecer boba, mas se eu sou investidor, eu quero investir naquilo que eu realmente vejo que gere valor. E se eu sou vegetariano, eu não gosto de frigoríficos, certo? O Rafael não pensa dessa forma, né? Mas é só um exemplo. Então você não vai investir em uma coisa que você não gosta, certo? Você é sócio daquela empresa, você vai se tornar sócio de algo que você não gosta só por conta de dinheiro. Eu acho que isso não vale a pena. Você não vai conseguir manter aquela empresa por muito tempo no seu patrimônio. Então, por ser critérios subjetivos, não adianta eu indicar as empresas aqui que passaram pelos meus critérios se eu vou passá-las para vocês e eles não passam pelos seus critérios. E você vai investir sem saber, né? Porque o que as pessoas têm dificuldade de investir, a maioria das vezes é a preguiça de estudar os ativos, estudar as empresas. Elas querem simplesmente algum guru que vai chegar para elas e fale, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa caneta aqui e vai contornar esse tracejado e está tudo certo, sua vida financeira está resolvida. E não é assim. Se não houver esforço do lado daí, não adianta o esforço do lado de cá. Não adianta eu ficar falando, investe na empresa X, Y e Z, sendo que no dia que acontecer uma crise, você, por não ter estudado, você vai acabar vendendo, vai acabar jogando fora. Ou aquela empresa X, Y, Z que eu indiquei, elas passam nos meus critérios, nos meus objetivos de investimento, mas nos seus não passam, então não vai ser bom para você. Certo? Então, se alguém está te indicando empresa, toma muito cuidado, certo? Por isso que a gente sempre fala investir através de bancos, né? Que é o gerente que está escolhendo as coisas para você. Muito cuidado nesse tipo de situação. Existem coisas boas? Existem, mas essa é a exceção, né? E você não pode se pautar por exceções na sua vida, sempre pela regra geral. Então, por que eu não indico empresas? É justamente por isso, tá bom? Então, finalizando essa aula, foram 4 perguntinhas aí de respostas bem rápidas para a gente fazer uma coisa mais objetiva. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse no início da aula, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no Viva no Comando, é só você nos mandar aí através do nosso e-mail, do nosso site, ou também através das nossas redes. Para você que não sabe e também não participa, o Viva no Comando está presente aí no YouTube, no Facebook e no Instagram, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado dessa nossa aula e nós nos vemos na próxima.